Saúdo a todos com a paz de Cristo. É uma alegria mais uma vez estarmos juntos nesse canal, refletindo sobre a palavra de Deus. E vamos lá, já vamos começar. Te convido a abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 29. Segundo livro de Crônicas, capítulo 29. Eu na verdade estou fazendo uma viagem pelo Velho Testamento. E de lá eu tiro lições que complemento com alguns textos do Novo Testamento. E o texto de hoje é exatamente uma dessas lições. Primeiro, 2 Crônicas 29, versículo 2 diz: Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Davi, seu pai, havia feito. E no versículo 5, ele lhes disse: Escutem, levitas, santifiquem agora a si mesmos e santifiquem a casa do Senhor, Deus de seus pais. Tirem do santuário tudo o que é impuro. Então quero destacar essa frase: tire do santuário tudo o que é impuro. Talvez depois de Davi, Ezequias tenha sido o melhor rei de Judá. E olha que o Ezequias, ele era o filho de Acaz, um rei muito idólatra. Manassés, seu filho, também foi um dos piores reis de Judá. Mas Ezequias foi um rei muito piedoso, um rei que buscou assim seguir a Deus. E aqui no capítulo 29, Ezequias resolve purificar o templo de Israel, que havia sido profanado por seu pai, Acaz. E por isso ele ordena aos sacerdotes e levitas que façam esse trabalho. Aliás, ele incentiva que santifiquem a si mesmos, como sacerdotes de Deus. Aliás, como sacerdote, ele tinha que fazer toda uma lavagem, havia toda uma preparação para que eles tivessem condições de estar servindo na casa de Deus. Só que fala também de santificar o próprio templo, que foi o templo de Salomão, que estava erguido naquela época. Então santifiquem a si mesmos e santifiquem ao templo. É a ordem que o Ezequias dá para si os sacerdotes. Há uma diferença, entre santificar o templo e santificar a si mesmo. Pois é, isso é no Velho Testamento, no Antigo Testamento. No Novo Testamento não há essa divisão. Todo seguidor de Jesus é, ao mesmo tempo, um sacerdote de Deus e também templo espiritual ou casa espiritual habitada pelo próprio Deus. O livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículos 5 e 6, diz o seguinte: Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio para o todo sempre. Amém. Você percebe? Todo discípulo de Jesus é ao mesmo tempo um sacerdote. Jesus, no livro de Hebreus, é o sumo sacerdote que adentrou a presença de Deus quando ele morreu na cruz por nós e abriu. Você lembra que quando ele morreu na cruz, aquele véu do templo foi rasgado, então dando acesso a todo discípulo de Jesus. Por isso que na igreja de Jesus não existe a figura do sacerdote, uma pessoa específica. Porque na igreja de Cristo todos são sacerdotes, todos. Uma vez filhos de Deus, uma vez batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, habitados pelo Espírito Santo, tornam-se um sacerdote. Por isso que o apóstolo Pedro, lá na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 5, diz: Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Percebe? Aqui Pedro nos ensina, inspirado pelo Espírito Santo, que cada discípulo de Jesus é a casa espiritual. Naquele texto, inclusive, ele coloca como se cada discípulo fosse como um tijolinho dessa casa e juntos formam a casa espiritual de Deus, que é o templo do Espírito Santo. Casa espiritual de Deus, tanto individual como coletivamente. Individualmente, o discípulo de Jesus é habitado pelo Espírito Santo. O seu corpo tem um novo dono, tem um dono, que é o Espírito que habita na nossa vida. E individualmente, quando juntos
somos a casa de Deus, o corpo de Cristo. Por isso que eu sempre digo que o prédio onde nós nos reunimos é apenas um prédio onde nós nos reunimos. Importante, claro. Mas a igreja, o corpo de Cristo, o povo de Deus, é quando os irmãos estão reunidos coletivamente. Né? Porque a própria ideia de igreja é um coletivo. Agora eu quero voltar ao nosso tema. Purifiquem-se a si mesmo, disse Ezequias para os sacerdotes. E essa purificação, ela deve continuar existindo na vida hoje em dia. Hoje em dia nós não precisamos purificar um local para Deus habitar, um local feito por tijolos, mas nós, povo de Deus, assim, habitados pelo Espírito Santo, devemos ser purificados. O Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, falando contra a prostituição, ele diz: vocês são templos do Espírito Santo, vocês foram comprados por preço, o sangue de Jesus. Agora, pois, glorifiquem a Deus com isso. Eu quero dar algumas ideias de como que nós, como que eu, como habitado pelo Espírito Santo, você que também é filho de Deus, habitado pelo Espírito Santo, como é que isso funciona? Então, primeiro eu queria lidar com a ideia que uma vez que nós somos habitados pelo Espírito Santo, devemos ser puros de mãos. Essas mãos devem apenas fazer o bem e não o mal. Falando aos presbíteros da igreja de Éfeso, lá em Atos capítulo 20, versículo 34, Paulo diz que eles foram testemunhas de que suas mãos foram utilizadas somente para servir e fazer o bem. Mãos para abraçar, mãos para consolar, mãos para levar algo que o necessitado precisa. Então, as nossas mãos precisam ser, uma vez que somos templo do Espírito Santo, as nossas mãos devem ser puras. Nossos pés devem ser puros. Nossos pés devem nos levar especialmente para pregar o Evangelho para aqueles que não conhecem, ou para incentivar ou edificar aqueles que já conhecem. Aliás, o Romanos capítulo 10, versículo 15b, diz que quão formosos são os pés daqueles que levam coisas boas. Então são pés santos, pés santificados. Aliás, uma das armas espirituais para que nós permanecemos firmes é nós estarmos calçados os pés com a preparação do Evangelho da Paz, Efésios capítulo 6, versículo 15. Então, os pés santos são aqueles gastos fazendo bem, atendendo o próximo, pregando pregando o Evangelho para as pessoas. Uma das características que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 10, versículo 15, é que os pés de uma pessoa do mal são pés velozes para derramar sangue. Pés velozes para derramar sangue. Então veja isso também em Romanos 3,15. Então, uma vez que somos templo do Espírito Santo, nossos pés são pés santos. Não são pés que vão fazer o mal, não são pés que vão causar infortúnio, mas são pés que nos levam somente, não nos levam para lugares que Deus não é honrado, não nos leva para lugares que Deus assim não é glorificado, mas nos leva somente para lugares de edificação e também especialmente para fazer o bem a quem precisa. Nossos olhos também devem ser santos. Nossos olhos procuram ler, assistir e visualizar somente aquilo que agrada a Deus. Aquele cântico antigo que eu já falei aqui algumas vezes: cuidado, olhinho, o que vê. Exatamente. O olho de um cristão é um olho santo. Dessa forma, longe de nós qualquer leitura que nos leve a pecar ou dirigir nossos olhos ao que nos é proibido. Como, por exemplo, fez Davi, quando fixou os olhos em Batseba, e o primeiro olhar pode acontecer, mas o problema foi o segundo, o terceiro e quarto olhar que levou Davi a pecar, lá em 2 Samuel capítulo 11, versículo 2. Nunca mais a vida de Davi foi a mesma, porque ele não cuidou dos seus olhos. Olhos que leem bons livros,
que jogam fora assim, evitam tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Às vezes eu vejo programas totalmente, hoje em dia, contrários à vontade de Deus, e um filho de Deus não deveria assistir. Houve uma época em que ser cristão era não assistir televisão, por exemplo. Não. Mas ser cristão é saber se policiar, selecionar, é ser um censor. Tudo aquilo que vai entrar na minha mente através dos meus olhos e que eu sei que não são valores de Deus, eu jogo fora. E eu faço questão de fixar os olhos naquilo que são valores de Deus, naquilo que vai ajudar. Nossos ouvidos, que devem procurar ouvir somente aquilo que vai edificar. Tanto através do que lemos, assistimos, né, ouvimos também, inclusive o que ouvimos dos outros. Longe de nós ouvirmos fofocas ou segredos que nos levem a pecar ou sermos contaminados pelo mal. Então, nossos ouvidos, como partes do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, deve ser seletivo naquilo que vai ouvir. Nossa língua, que fale somente palavras que edifiquem as pessoas, longe de nós, palavras que derrubam, palavras que maltratam, palavras que diminuam as pessoas, mas palavras apenas que vão edificar as pessoas que nos ouvem, conforme Efésios capítulo 4, versículo 29, né, dizendo que a nossa boca deve produzir apenas palavras que edifiquem. Longe de nós, como povo de Deus, como alguém cujo corpo é templo do Espírito Santo, longe de nós, piadas indecentes, piadas que preconceituosas, piadas que diminuem as pessoas, palavrões, palavras que maltratam ou humilham. O Salmo 37, 30 diz: a boca do justo de Deus profere somente aquilo que é sábio. Então, se estamos em processo de santificação, claro que não estou falando que uma vez ou outra não vamos falhar. Por isso que Jesus veio e morreu na cruz por nós, pela nossa incapacidade de fazermos tudo certinho. Mas tenhamos uma língua santa, uma língua que fala somente aquilo que é a vontade de Deus, uma língua que não conta mentira, uma língua que não fofoca, especialmente quando às vezes nem se sabe se aquilo é verdade e fica contando para os outros. Uma língua que se controla para guardar um segredo quando alguém conta alguma coisa, quando alguém abre o seu coração para nós, e às vezes algo tão dele, tão precioso, a nossa língua deve ser santa para não ir além de nós, para não ir além de nós. Nossos órgãos genitais devem ser santos, que pratiquem o sexo santo e seguro somente com o nosso cônjuge. Eles fazem parte do nosso corpo e devem ser purificados para o serviço cristão, como sacerdotes de Deus que nós somos. Então, o sexo é algo, eu já falei nos outros vídeos, o sexo é algo santo, algo criado por Deus, algo inclusive que ele incentiva. Inclusive Hebreus capítulo 13, versículo 4, que já citei aqui, Deus ele valoriza o coito puro, ou leito puro, segundo aquele texto. Pois é, enquanto solteiros, homens e mulheres, os dois, não somente mulheres, mas homens também, guardam-se para o seu futuro cônjuge em santidade de vida, tendo um namoro em que um não defrauda o seu irmão em Cristo, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 a 7. Então, nossos olhos, nossa língua, nossas mãos, nossos pés e nossos órgãos genitais devem ser santos, como santo é assim o nosso corpo, que deve ser porque habitados pelo Santo, que é o Espírito Santo assim de Deus. Além disso, nossos pensamentos também precisam ser consagrados. Olha só o que a Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Dessa maneira, o que pensamos deve ser o melhor, o puro e o santo. Longe de nós ficarmos
acumulando em nossa mente pensamentos maus, pensamentos errados. O que deve ocupar nossos pensamentos são planos que vão promover a edificação dos outros, o amor ao próximo e o louvor a Deus. Então, o que entra na nossa mente, nós vem às vezes o pensamento, às vezes os nossos olhos veem coisas que não devemos ver e entra, mas devemos jogar fora. E não permitir que esse pensamento assim ocupe a nossa mente. Finalmente, somos convidados a ter um coração puro. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. E o salmista Davi, depois de pecar com Batseba, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51:10. Um coração puro é aquele que não permite que nele pensamentos impuros entrem. Coração aqui tem mais a ver com mente. Não é esse órgão que nós temos, isso é uma maneira figurada. Um coração puro é aquele que não guarda rancor nem ressentimento do próximo. Um coração puro é aquele que, quando maltratado, consegue perdoar e deixar a justiça nas mãos de Deus e não fica guardando ressentimento, não fica curtindo ressentimento. É claro que eu reconheço, é difícil ter um coração assim. Não faz parte da nossa natureza humana depois que nós caímos lá no Éden. Mas em Jesus, uma vez que somos perdoados por Ele, pelo sangue dEle, e uma vez que fomos comprados e somos habitados pelo Espírito Santo de Deus, com a ajuda de Deus nós podemos, como a Bíblia diz, de glória em glória, aos pouquinhos. Nós vamos assim, 2 Coríntios 3,18, nós vamos conseguindo ser tudo aquilo que Deus quer que nós sejamos. Como eu falei, a ideia é ter um coração totalmente leve, sem ressentimentos, sem mágoa, sem lembrar às vezes daquilo que nos falaram, nos fizeram, quando lembramos às vezes dói. Então é isso que Deus quer de nós, um coração totalmente assim puro. E é claro, a gente sabendo também que não foram apenas os outros que nos feriram, nós também ferimos os outros. E muitas vezes as outras pessoas também vão ter que trabalhar isso, nos perdoando por coisas que fizemos, seja consciente, seja inconsciente. Então, nessa quarta-feira, o tema de hoje é em busca da santidade pessoal. Nós somos corpo de Cristo, coletivamente, mas somos possuídos pelo Espírito Santo individualmente. Então, eu quero incentivar a você, e na verdade essa mensagem é a primeira para mim, a sermos santos. De um lado, 1 João capítulo 1, versículo 7 diz que nós somos santificados pelo sangue de Jesus, que nos purifica dos nossos pecados todos os dias. Enquanto estamos andando nos passos de Jesus, caminhando a vida cristã, vamos falhar, às vezes utilizaremos mal a língua, as nossas mãos, os nossos pés, nosso corpo de uma maneira geral, e quando falhamos, o sangue de Jesus está pronto para nos assim purificar. Porém, nós somos santos por causa de Jesus. Mas a Bíblia diz que nós precisamos viver da maneira como Deus já nos vê, como santos. Por isso que o livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14 diz: procure viver em paz com todos e busque a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que todos os dias procuramos viver em santidade e purificação diante do nosso Deus, que nos comprou com o sangue do seu Filho. E o desejo dele, de Jesus, é, no dia da sua volta, nos apresentar a Ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, conforme Paulo nos ensina em Colossenses, capítulo 1, versículo 22. Se você quer ter essa mensagem por escrito, por favor, entra lá no portal igrejadecristo.net, que essa mensagem está lá, você pode compartilhar por escrito com quem você quiser. Que sejamos santos, que procuramos a santidade pessoal, que não fiquemos tão preocupados com a santidade dos outros, cada um é responsável por si, mas que tenhamos uma preocupação grande de nós sim, como sal da terra e luz do mundo, sermos santos porque o nosso Deus é santo e porque o Espírito que habita em nós, o Espírito Santo, também é santo. Que Deus nos abençoe nesta quarta-feira.